Bem, pessoal, vamos a mais uma aula nossa, hoje tratando de potência e divisão de número na forma decimal, tanto a potência como a divisão. Usando as definições de potência, nós temos um número na forma decimal e elevado a uma potência. Então nós vamos tratar da mesma forma que nós tratamos a potência com números naturais. Agora nós estamos com os números decimais, que são números irracionais, conjuntos irracionais. A mesma coisa, o expoente manda a base se repetir duas vezes, nesse caso aqui. Ficaria 3,2 vezes 3,2. Ficaria a multiplicação desses dois números aí. Então, seria 32 vezes 32 e, no resultado, eu teria duas casas decimais. Né? Já vimos isso aqui na hora que nós tratamos de multiplicação. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 3 é 9. Então, a gente faz a multiplicação sem se importar com a vírgula. Então, aqui vai dar 4, aqui 6 mais 6, 12, fica o 2, vai 1, e aqui dá 10, com 1 que foi da soma desses dois números. Aqui tem duas casas decimais, uma casa nesse primeiro fator e outra casa nesse segundo fator. Então eu vou ter duas casas decimais. Então no meu resultado, duas casas decimais. Isso é potência com números decimais, certo? Vale também ressaltar as propriedades, né? Aqui é a fórmula geral, né? Se eu tivesse algo desta forma, eu teria a multiplicação entre eles, entre 3 vezes, né? Que o expoente está mandando se repetir 3 vezes. E aí só era fazer o cálculo disso aí. 2,3 vezes 2,3, esses dois aqui vai dar 5,29. 23 vezes 23 daria 529, uma casa decimal com mais uma casa decimal, duas casas decimais. Isso aqui vezes o 2,3 iria me dar 12.167. 529 vezes 23, 12.000, duas casas decimais com mais uma casa decimal, três casas decimais. Então a multiplicação desses três números iria me dar isso. A multiplicação desses dois iria me dar isso. Não é isso? Vale, como eu já falei, vale ressaltar as propriedades. Se eu tiver 1,7 elevado a 1, a base elevada ao expoente 1, o resultado é a própria base. Vale ressaltar também que se eu tiver 52 centésimos elevado a 0 é 1. Todo número, toda base elevada a 0, o resultado é 1. E as demais propriedades, né? 4,3 expoente 2 vezes 4,3 expoente 5, eu vou ter uma soma dos expoentes.
repete-se a base, né? Repete-se a base e soma-se os expoentes. A base é igual, repete-se a base e soma-se os expoentes. Então eu vou ter aí elevado a 7. Caso aqui seja divisão, 5,6 a base igual e for divisão, aqui seja 8 e aqui seja 5. Bases iguais, divisão, subtrai os expoentes. Então, vai para uma subtração, uma continha de menos. 8 menos 5. Eu vou ter 5,6. 8 menos 5, 3. As propriedades da potência. Aqui na divisão, nós vamos ter o seguinte. Divisão por um número natural diferente de zero. A divisão por um número natural na forma decimais, na forma decimal. E o quociente aproximado. Então nós temos esses três aspectos aí da divisão quando se trata de números decimais. Vamos fazer logo a primeira. Eu tenho aí 7 dividido por 4. Vamos fazer aqui 7 dividido por 4. Então, 7 dá para dividir por 4, dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Então, todo número que eu coloco aqui eu multiplico pelo meu divisor e subtraio no meu dividendo. Então, vou subtrair 4. Foi a multiplicação disso aqui. E o número que eu coloco aqui para multiplicar é o que mais se aproxima daquele que eu quero fazer a divisão. 4, 7 menos 4, 3. Quando nós estamos tratando de números decimais, nós terminamos por aqui. O que é que nós vamos dizer? Que 7 dividido por 4 dá 1 e resta 3. Mas, se eu quero continuar a minha divisão, aí eu vou achar os números decimais. Certo? Então, como é que eu acho os números decimais? Quando eu faço a divisão que não dá mais para dividir, o resto é menor do que o divisor, aí eu encontrei minha parte inteira. A vírgula faz o quê? Separa a parte inteira da parte decimal. Então pronto, agora eu vou colocar a vírgula, que eu estou achando, vou procurar agora a parte decimal, e nessa colocação da vírgula eu ganho 0 no denominador. No resto, né? Que aqui é denominador, denominador não. E aí estou falando sobre fração, misturando as coisas. Aqui é o dividendo. Mas quando eu faço a divisão, isso aqui tem o nome de resto, né? Que são as sobras. Mas não deixa de ser o dividendo. Meu dividendo era 3, não dava mais para dividir por 4. Então eu encontrei minha parte inteira. Quero encontrar minha parte decimal. A vírgula da direita é um 0. Então meu dividendo agora se tornou 30, maior do que 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 30? 7 vezes, né? 7 vezes 4, 28. Toda vez que tem uma multiplicação aqui, tem uma subtração aqui, ó. Não é isso? Então aqui vai restar 2. Pronto. Meu dividendo agora é 2. Ou meu resto, né? Meu dividendo agora é 2. Quero continuar minha divisão. A vírgula não me deu direito a um 0, então eu ainda tenho direito a esse 0. Sempre. Aqui eu vou ter direito a esse 0 sempre. Certo? Na parte decimal. Na parte inteira, não. Na parte inteira eu vou dividir o número que está como dividendo. Isso só acontece quando minha divisão não tem mais como dividir. Então, 5. 5 vezes 4, 20. Outra subtração. Encontrei o meu resultado. Então, 7 dividido por 4
dá 1,75 ou 1 inteiro, que é a fala correta, 1 inteiro e 75 centésimo, décimo centésimo. Tá ok? Isso aqui é a divisão de números naturais diferente de zero. Então, quando eu faço a divisão, como eu fiz aqui, que chegou no 3 aqui, não deu uma conta exata, foi diferente de zero. E o 3 era menor do que o 4. Divisão por um número natural diferente de zero. E aí eu quis continuar a minha divisão, para ver qual era o número decimal que eu ia encontrar. Então, 7 dividido por 4 dá um número decimal. Eu consigo dividir o 7. Partir o 7 igualmente. Vai dar 1 inteiro e 75 centésimos. Agora vamos fazer a divisão de um número na forma decimal. Então eu vou pegar aí 7 e dividir por 0,14 centésimos. Então 7 dividido por 0,14 centésimos, né? A leitura correta, 7 está dividido por 14 centésimos. Vou armar a conta. 7 dividido por 14 centésimos. Bem, agora como é que eu vou agir aqui nessa situação? Como é que eu vou proceder aqui nessa situação? Nessa situação aqui, eu tenho que igualar o número de carros decimais. Quando eu igualo o número de carros decimais, aí eu posso fazer a divisão tranquilamente, porque aí eu posso esquecer das vírgulas e resolver minha conta, tá certo? Então aqui no 7, eu tenho só a parte inteira. Então minha vírgula, ela é imaginária, porque ela não aparece aqui, né? Mas minha vírgula está aqui depois do 7. 7 é unidade. É a primeira ordem da parte inteira. E não tem nada na parte decimal. Já olhando para o divisor, eu tenho parte inteira vazia, que é o 0, e duas casas decimais, o 1 no décimo e o 4 no centésimo. Para que eu iguale essas casas decimais, eu preciso ter duas casas decimais aqui, ó. Agora, eu tenho duas casas decimais aqui e tenho duas casas decimais aqui. Agora os números estão na mesma situação. Unidade, o 7, unidade, o 0. Décimo, o 0, décimo, número 1. Centésimo, o 0, centésimo, número 4. Agora eu posso cancelar as vírgulas. Agora eu posso fazer a divisão. A divisão desse número é quem? 700 dividido por 14, porque o 0. A esquerda não, sem ter a vírgula não serve de nada. Aí eu vou separar o número que é maior do que 14. Então o número maior do que 14 é o 70. Quantas vezes o 14 cabe dentro do 70? O 14 cabe 5 vezes dentro do 70. Então 5, aí a multiplicação desse aqui vai ser uma subtração aqui. Vai ser uma conta de menos, né? Então eu posso fazer a multiplicação aqui. 5 vezes 4, 20, vai 2, né? 5 vezes 1 dá 5, com mais o 2, que foi do 20 aqui, da multiplicação, dá 7. Então a subtração, 70 menos 70, que dá 0. Mas não finalizou. Eu tenho um número aqui para descer. Então, aí, toda vez que desce um número aqui, tem que ter uma multiplicação. Então, quantas vezes o 14 cabe dentro desse número? Nenhuma vez. 0 vezes 14 dá 0. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 1 é 0. Aí, subtração. Agora não tem número para descer, encerrou. Simples, né? Simples. Divisão por um número natural na forma decimal.
E agora eu vou apagar aqui para que a gente faça um quociente aproximado. Certo? Então vamos para outra divisão de números decimais. Vou dividir agora 34 dividido, vamos mudar, eu ia botar 34 dividido por 7. Mas vamos pegar aí 1 dividido por 3. Certo? Então, ó, tem 1 dividido por 3. Logo de cara, eu vou perceber que 1 não dá para dividir por 3. Então, eu encontrei minha parte inteira. Minha parte inteira é quem eu tenho no quociente, mas no quociente eu não tenho nada. Então, minha parte inteira é vazia. Quero continuar a minha divisão, da mesma forma que aconteceu aqui. Quero continuar a minha divisão. Então, vírgula, e vou ganhar direito a um zero no dividendo. Agora tem condição de eu continuar minha divisão. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9. Então a multiplicação tem que ter uma subtração no dividendo. 10 menos 9, 1. Quero continuar minha divisão. 0. Por conta da vírgula, tenho direito a um 0. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3 vezes, dá 9. Sobra 1. 10 menos 9, 1. Quero continuar minha divisão. 0. 3 vezes 3 dá 9. Isso aqui não vai acabar nunca, né? Certo? Isso aqui é uma dízima periódica constante. Certo? Isso aqui não tem fim. Vou multiplicar por 3, toda vez vou estar tirando do 10. Minha vírgula da direita é um 0, então isso aqui não vai ter fim. Eu posso pegar um quociente aproximado disso aqui, mas dizer exatamente qual é, eu não consigo, né? É a mesma coisa de eu pegar R$1 e dividir em 3 partes, né? 100 centavos, né? Dividir em 3 partes. Eu vou ter 33,333333, porque eu não vou encontrar o 1 dividido em 3 partes, né? Que é o que está acontecendo aqui. Então eu posso representar ele assim, certo? Essa barrinha me diz que o 3 aqui se prolonga, que é o número que está sendo repetido, tá certo? E vou fazer esse outro aqui também com outros números. Acho que eu vou botar aqui do lado. Vou diminuir o número de 3 aqui, a quantidade de 3 aqui. A gente já sabe que se repete, né? Então, vamos fazer aquele que eu estava querendo fazer. 34 dividido por 7. 34 dividido por 7. Dá para dividir? Dá. 34 é maior do que 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 34? 4 vezes. 4 vezes 7 dá 28, que é o número que mais se aproxima. O 5 daria 35, né? Então 28 para chegar em 34, 6. 6 não dá para dividir por 7. Então eu encontrei minha parte inteira, tá aqui. É o que eu tenho no meu quociente, que é o 4. Quero continuar minha divisão, então eu quero achar minha parte decimal. Então,
a vírgula me dá direito a um zero. Agora o número ficou maior do que 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro de 60? 8, né? 8 vezes 7 dá 56. Sobra 56. Sobra 4. Sobra 4. Dá para dividir? Não. Mas eu tenho direito a um zero por conta da vírgula que eu estou achando parte decimal. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 40? 5. 5 vezes 7 dá 35. Sobra 5. Isso aqui vai me dar muitas casas decimais. Não é isso? Vai me dar muitas casas decimais. Então eu posso aproximar e dizer aí que eu tenho 4,9 praticamente. 4,9. Porque essa casa aqui é um 5, arredonda essa. 4,9 na divisão de 34 dividido por 7. É uma aproximação, tá certo? É uma aproximação, então quociente aproximado, tá ok? Mas aqui eu poderia continuar a divisão, botaria o zero aqui, iria dar 7 aqui, ó. 7 vezes 7, 49, sobraria 1. E se eu quisesse aproximar, já que eu agora tenho 3 casas, o 7 é maior do que 5, então arredonda essa casa aqui. Ficaria 4,86. É um número aproximado, que multiplicado por 7 vai dar muito próximo de 34. Tá certo? É isso. Nós vamos ficando por aqui. Tá bom? Por hoje é só.